Bom, pessoal, vamos a mais uma videoaula. Estudaremos agora a estrutura condicional encadeada. Imagine o seguinte, quando você tem apenas uma possibilidade a seguir, você vai na estrutura condicional simples. Quando existem mais possibilidades, por exemplo, duas possibilidades, você vai na estrutura condicional composta. Quando você tem mais do que duas, tem 3, 4 ou mais opções, você então vai na estrutura condicional encadeada. É um ninho de sis. É um se dentro de outro se. Veja a sintaxe. Se uma determinada condição for verdadeira, eu executo os comandos que estiverem entre essas chaves aqui, esse bloco de comandos. Senão, eu estou supondo que essa condição acima não é verdadeira, que ela é falsa. Mas existem outras opções, não apenas uma opção a seguir. Agora, existem mais opções. Então, por isso tem um if dentro do senão. Então, veja só. Se a condição for verdadeira, eu executo os comandos que estiverem nesse bloco de comandos. Senão, se, novamente, testo a condição, se ela for verdadeira, executo os comandos que estiverem nesse novo bloco de comandos aqui entre chaves. Senão, veja que tem outro se e assim por diante. Eu posso ter várias condições, várias opções a seguir. Então, eu tenho que testar as diversas condições aí para baixo. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que eu queira testar esse trecho de programa, eu queira testar um número e verificar se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é nulo. Eu tenho três opções. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo, ou ele pode ser nulo. Positivo é quando ele é maior do que zero, não é isso? Então, se A for maior do que zero, eu imprimo um número positivo. Senão ainda existem duas possibilidades, então eu tenho que perguntar de novo. Pergunto por uma das duas restantes. Se A for menor do que zero, por exemplo, podia perguntar se era igual para testar o nulo primeiro. Eu quero testar o menor primeiro, tanto faz. Se o A for menor do que zero, printf, imprimo número negativo. Senão, e não tem nenhuma outra opção a testar mais. A não é maior do que zero, A não é menor do que zero, sobrou apenas o nulo. Então eu não preciso perguntar. Se eu quisesse, eu poderia perguntar se A é igual a zero. Mas como só existe essa possibilidade, não precisa mais perguntar. Essas chaves, como vocês têm visto aí, elas não são obrigatórias quando eu tenho apenas um comando. Eu gosto de colocar, porque quando eu tenho mais de um comando, eu sou obrigado a colocar. Então, para não esquecer, eu já vou colocando. Mas poderia fazer o programa sem elas, sem problema algum. Vamos a um enunciado, a um programa aqui, um exemplo. Escreva um programa em C que solicite ao usuário digitar dois números inteiros A e B. Então, nós vamos digitar um número para a variável A, outro número para a variável B. De posse destes números, informar qual é o maior valor dos dois. E, se for o caso, apresentar uma mensagem informando que os dois são iguais. Então veja que nós temos três possibilidades. A pode ser menor do que B, B pode ser menor do que A, ou A pode ser igual a B. Por isso vamos usar a estrutura encadeada. Então veja, começamos declarando as variáveis A e B. No enunciado disse que essas variáveis são do tipo inteiro. Então declaramos do tipo inteiro. Logo depois pedimos para ler a variável A, que é do tipo inteiro, ler a variável B, que é do tipo inteiro. Feito isso, aí perguntamos. Veja um se encadeado. Um se dentro de outro se. Um ninho de sis. Se A for maior do que B, imprima maior ou igual %i a variável A. Estou imprimindo o conteúdo de A, que é do tipo inteiro. Senão ainda existem duas possibilidades. Se B maior do que A, printf maior ou igual o tipo da variável B. Então estou imprimindo B. Mas A pode não ser maior que B, B pode não ser maior do que A. Eles podem ser iguais. Então eu tenho outro senão. Não precisa perguntar se são iguais, porque é a única opção que sobrou. Mas eu poderia perguntar senão se A igual a B, printf são iguais. Mas como só tem essa opção, uma das vantagens de se usar o se encadeado é essa, de você não precisar testar a última opção.
Outra vantagem interessante do se encadeado é que, se você, por exemplo, já descobriu aqui que A é maior do que B, ele vai imprimir maior EA e já vai sair do if, não vai testar as demais condições. Com isso, ganha-se tempo. A performance do programa fica melhor. Bom, eu poderia retirar aquelas chaves, como eu disse, olha só. Não tem nenhuma chave. Retirei as chaves. Bom, coloquei as chaves, chave, 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 chave e depois chave. Ou retirar as chaves. Por quê? Dentro de cada estrutura tem apenas um comando. Então, dentro desse então aqui tem apenas um comando. Dentro desse então tem apenas um comando. Dentro desse senão aqui tem apenas um comando. Fica a critério de vocês. Ok? Obrigado.